Que história é essa de que Rony pode não ir mais para o Santos? Tratativas em estágio avançado entre Santos e Atlético Mineiro. O Rony já estava até procurando casa. Nas últimas horas, Guilherme Frossar trouxe a informação de que Sampaoli pediu a permanência de Rony no Atlético. Consultei o pessoal do Santos e o staff do jogador e nenhuma dessas duas partes sabia nada a respeito desse assunto. Detalhe, Sampaoli nunca fez questão nenhuma de trabalhar com o Rony. Então essa informação causou muita estranheza. E aí quero completar dizendo que o Santos trata o negócio como praticamente fechado, embora ainda não tenha existido a assinatura do contrato, operação que vai gerar na casa dos 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Só para completar, registrar também que o Atlético procura fazer uma reformulação grande, abrindo mão de jogadores importantes e caros para a chegada de atletas com o perfil de Jorge Sampaoli. Estamos chegando, pacotão de notícias do Galão da Massa para você no dia de hoje. Bora falar de Galo, bora falar de mercado da bola que vai aquecendo. Lembrando que faltam 7 dias para a reapresentação dos jogadores lá na cidade do Galo, dia 2 de janeiro. O Atlético volta aos trabalhos e já pensa na temporada que vai iniciar bem no comecinho de janeiro, com o Campeonato Mineiro e no final de janeiro com o Brasileirão. É isso mesmo, um ano atípico, porque no meio do ano vai ter a Copa do Mundo de Seleções, vai ter aquela pausa longa, então os times têm que estar de tanque cheio, né, como se diz, nesse primeiro semestre para fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Bom, gente, vamos falar desse Galo então, que ontem recebeu em Belo Horizonte o seu primeiro reforço, lateral esquerdo Renan Lodge, 27 anos, desembarcou pela manhã em Confins e vai assinar um contrato de 5 temporadas com o Alvinegro. O Lodge, que estava defendendo o Al Hilal, pediu uma rescisão de contrato em setembro e desde então cuida da parte física em Curitiba. Ele estava treinando no CT do Caju, CT do Atlético Paranaense, clube que o revelou. Bom, Renan Lodge chega para ser titular do Atlético e com isso Guilherme Arana deve mesmo ir para o Fluminense. A decisão agora está nas mãos do jogador porque os clubes já se acertaram. E o Galo pede 5 milhões de euros ao Fluminense para vender o Arana. Isso dá 32, 33 milhões de reais. O Atlético também, liberando o Arana, conseguindo essa venda, está de olho no Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Bragantino, destaque na temporada lá do Massa Bruta, jogador de 28 anos que, caso o Arana saia, deve ser mesmo contratado. Por quê? O Atlético também não tem o Caio Paulista, que foi devolvido ao Palmeiras. O Atlético não renovou o empréstimo com o lateral, que não deu certo por aqui. Bom, falando de Arana, então, falta o ok do Camisa 13 para a negociação com o Fluminense ela ser selada. Outra situação envolvendo o atacante Rony, também 5 milhões de euros. Só que o Atlético pede 4 milhões, depois mais 1 milhão em caso de que ele bata metas lá no Santos. Isso vai estar em contrato e é a situação do Rony, que também deve se despedir do clube. Então, Rony e Arana valendo aí 5 milhões de euros, o Atlético conseguindo mais de 65 milhões de reais, caso essas vendas sejam concretizadas. A gente está falando muito de saída, mas o Galo também está de olho no mercado, claro, para trazer jogadores. Inclusive, uma notícia que foi trazida pelo companheiro Guilherme Frossar nessa sexta-feira sobre o interesse no volante Fred, de 32 anos. Ele é um velho conhecido do torcedor do Atlético, foi revelado pelo Galo, deixou o clube em 2009, quando tinha 16 anos, e o Fred ganhou a Europa, né? Foi revelado lá pelo Inter, fez sua estreia no Internacional como profissional, foi vendido ao Shakhtar da Ucrânia, passou também pela Inglaterra, onde defendeu o Manchester United. E o Fred, que hoje está brilhando no futebol turco, defendendo o Fenerbahçe, e ele está lá, um dos destaques do time, tem contrato até o final de 2027, e o Atlético entende que é uma negociação muito complicada, mas não desiste de repatriar o Fred, que é atleticano e nasceu em Belo Horizonte. Outras situações estão acontecendo nos bastidores, o Galo vai se movimentando, tentando se reforçar, lembrando que tem 5 prioridades, né? Um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, um ponta direita e também um centroavante. São as posições que o Atlético quer se reforçar para esta temporada. O mercado vai aquecendo e aos poucos a gente vai tendo novidades. Outro jogador que não fica é o Biel. O Biel foi emprestado pelo Sporting de Portugal, tinha contrato até o meio do ano e o Atlético já comunicou ao Sporting que não vai continuar com o atacante. E com isso, o Sporting já busca um outro clube para o Biel. Deve reemprestá-lo também para um clube brasileiro. Gente,
É isso, ó. Por enquanto, a gente vai falando muito de saídas, né? Já saíram Fausto Vera, Caio Paulista, Renzo Saravia, também o João Marcelo, atacante, o Rony pode sair, o Arana pode sair, como eu trouxe agora, o Biel também não fica no clube. Então o Atlético está tentando fazer uns movimentos para conseguir dinheiro, para ir ao mercado, para fazer contratações. Eu acho que na semana que vem, após a reapresentação, a gente vai ter mais novidades e o elenco montado agora pelo Jorge Sampaoli vai tomando cara e o Atlético quer ser mais forte em 2026, como disse o Sampaoli. Uma característica de um clube vencedor, de jogadores com mentalidade vencedora, e é isso que o Atlético está buscando no mercado. Gente, muita informação e eu espero que no próximo vídeo a gente fale mais também de contratações, que é isso que o torcedor está esperando de fato. Tá aí o mercado da bola em Minas Gerais começando a ficar um pouco mais agitado. Cicinho, te agrada o nome? Renan Lodge chegando, ele que não joga desde julho, estava no Al Hilal, tá com impasse aí, não tem uma saída muito confortável do clube, né? Nós vimos a Giovana falando, né? Teve uma quebra de contrato unilateral, o jogador pediu para sair, mas vem para o Galo e deve ocupar essa vaga que, ao que tudo indica, a Arana vai deixar aberto indo para o Fluminense. É, muito bom jogador e precisa reencontrar, lógico, o caminho, né, dentro de campo, já que não vinha sendo utilizado. Mas o Atlético Mineiro começa já a dar indícios de formar uma equipe mais competitiva para esse ano de 2026. Assim, eu gostei. Na verdade, eu fico imaginando um cara desse no São Paulo. No São Paulo não vem ninguém. Você vai ter Nós vamos falar do teu São Paulo, que no departamento médico tem lateral, zagueiro, atacante, mas São Paulo contratou goleiro. Mas é um assunto para daqui a pouco. Antes eu quero a opinião do Chico. É que só o São Paulo. Chico, tem essa questão da forma que ele sai do Al Hilal, mas pensando campo e bola e no encaixe para esse time do Atlético Mineiro. Te agrada o nome? Então, eu só fico um pouco preocupado com o fato dele estar sem jogar há algum tempo, porque o calendário brasileiro para esse ano, ele não vai dar muito tempo, né, para você treinar, fazer uma pré-temporada. Não, né? Você chega, já tem que jogar, competir, já tem estadual começando daqui 2 semanas e daqui a pouco o brasileiro no final do mês de janeiro. Então, ele vai ter que correr contra o tempo também, jogadoraço, na posição dos melhores que surgiram aqui nos últimos anos. E também, eu acho que o Galo precisava dar uma oxigenada, porque não é normal o que aconteceu nesses 2 últimos anos com o Atlético Mineiro. Um time bom nas peças, nos nomes, né, na escalação, você olha e fala assim, pô, esse time vai brigar. E, cara, nos últimos jogos, assim, a gente olhava o Atlético jogar e não enxergava muita coisa. Então, às vezes, você precisa trocar, você precisa mexer. O Arana também acho que vai seguir a vida dele e também é um ótimo jogador. Às vezes, você precisa só mudar de ares. E todo início de temporada é isso, né? Quem você aposta pro ano que vem? Flamengo, Palmeiras, Galo. Isso. O Atlético não está acontecendo, apesar de ter sido campeão mineiro, né? Chegou à final da Sul-Americana, mas se espera mais do Galo, tipo campeão e não acabar o campeonato em 11º. Quero falar agora sobre Guilherme Arana. Atlético Mineiro e Fluminense avançaram no acordo para a transferência definitiva do lateral esquerdo. Operação que vai gerar na casa dos 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. O Atlético e o Fluminense só divergem em relação à forma de pagamento. O Flu quer pagar em mais parcelas, o Galo quer receber no mínimo período de tempo possível. Mas há quem garanta que Guilherme Arana não pretende trocar o Galo pelo Fluminense. Uma das pessoas responsáveis por essa informação é Thiago Fernandes, meu amigo do Cancelados. Ele contou que o Arana já manifestou à diretoria do Atlético seu interesse em permanecer no clube, mesmo na negociação com estágio avançado com o Fluminense. Com um detalhe importante, o Arana, cujo salário supera R$1 milhão por mês, já sabe que o Renan Lodge foi contratado para ser o titular absoluto da lateral esquerda, com um detalhe maior de que o Galo ainda busca um outro jogador para a posição, Juninho Capixaba. Então pode ser que, se tudo correr bem pro Atlético, o Lodge seja o titular, o Capixaba seja o reserva e o Arana mal seja relacionado. Ainda assim, ele tem dado preferência à permanência no clube. Antes de mudar de assunto, só contar que o Sporting de Portugal já foi avisado pelo Atlético Mineiro que não conta com o Biel, apesar de o contrato de empréstimo terminar em junho de 2026. Até por isso o Sporting tem procurado clubes brasileiros sugerindo, oferecendo o empréstimo do Biel, jogador que com a camisa do Galo não conseguiu performar como se imaginava.